Vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar aqui. Nesse momento eu quero falar com você sobre recurso especial. No novo CPC, quais são as mudanças? Se é que ocorreu alguma mudança? Então vamos conversar assim. Recurso especial do novo CPC, quero falar sobre requisitos, hipóteses e prazos também, tá bom? O recurso especial, gente, é uma ferramenta processual utilizada para recorrer ao STJ se as decisões judiciais realizadas dentro do processo estão em conformidade com a lei vigente e também com a jurisprudência, não podemos negar. É imprescindível que para a democracia e para o funcionamento correto e justo do Poder Judiciário, que a legislação seja compreendida e aplicada de forma una. Para garantir isso, a Constituição Federal implementou o recurso especial e o recurso extraordinário em seu texto. Então nós vamos trazer aqui os conceitos importantes. Professor Júlio, o que é recurso especial? Recurso especial é um tipo de recurso previsto na Constituição Federal, de 88, e é regrado através do Código Civil de 2015, no novo CPC, o atual CPC, não gosto muito de falar novo, porque já é velho, né? O atual CPC, ele tem como objetivo analisar se as decisões judiciais realizadas dentro do processo estão em conformidade com a lei vigente e com a jurisprudência também. O recurso especial, gente, muita atenção àquilo que eu vou falar, presta atenção aqui. Juntamente com o recurso extraordinário, que é um outro recurso, o qual eu vou abordar também em outra aula, faz parte do gênero dos recursos extraordinários. Podemos dizer que recursos extraordinários são um gênero de duas espécies. Né? Então, nós temos recursos importantes, todos os recursos são importantes, é o duplo grau de jurisdição. Mas o recurso especial e extraordinário, nós vamos verificar afrontas. O extraordinário afronta a Constituição Federal, o recurso especial afronta a lei federal. Então, esse é o objetivo. O recurso especial, juntamente com o recurso extraordinário, de fato, faz parte do gênero dos recursos extraordinários, que são distintos dos recursos ordinários. Quando nós vamos estudar recursos de forma bem prática, bem didática, para todo mundo entender, nós temos os recursos extraordinários, e temos os recursos ordinários. Recursos ordinários, nós temos recurso de apelação, agravo de instrumento, o agravo interno, entre outros. E nesse sentido, os recursos ordinários têm como objetivo, sim, discutir os fatos e o direito de fato aplicáveis, né, sobre o caso concreto e específico. Já os recursos extraordinários têm como objetivo discutir se as decisões judiciais foram realizadas de acordo com o que propõe a legislação e a jurisprudência. Então eu trago para você que dessa forma, o recurso especial, gente, note isso que é importante, hein? O recurso especial não analisa necessariamente o processo em si, mas sim a adequação da decisão judicial, ou seja, a norma jurídica, ok? Por que isso? Para apontar se o mesmo está em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Então nós temos, quando nós falamos de finalidade do recurso especial, a partir do exposto, eu trago para você que é possível definir que a principal finalidade do recurso especial é uniformizar o entendimento dos tribunais e também demais órgãos judiciais a respeito das normas jurídicas federais que regram normativas dentro do território nacional, tá bom? Vamos lá, atenção aqui. Eu quero que fique bem claro aqui na aula que o fato, né, o escopo do recurso especial, o objetivo do recurso especial não é analisar o caso concreto do processo. Não se analisa o caso concreto em questão, mas sim analisar as decisões judiciais aplicáveis ou aplicadas sobre ela, sobre a situação e seguir corretamente com as normas jurídicas estabelecidas no país. Esse é o grande objetivo. Quem julga o recurso especial? Dentro da Constituição Federal, nós temos sim a legitimidade para julgar, e o legislador, ele compreendeu que era necessário estabelecer formas que pessoas pudessem levar até instâncias superiores discussões a respeito de decisões judiciais que afrontem, né, as leis federais e a Carta Magna brasileira. Então eu trago para você que foram criadas as figuras do recurso especial e do recurso extraordinário, que tem como objetivo discutir exatamente os pontos que nós abordamos aqui. Em relação ao recurso especial, de forma bem específica, hein, a Constituição Federal aponta que é de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, discutir as matérias relacionadas às decisões judiciais que contrariam as normas federais impostas por meio de recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, ele é colocado pela Constituição Federal como um último órgão judicial a proteger e procurar uniformidade nacional a respeito da compreensão e aplicação das leis federais. Outra pergunta que foi feita pelo aluno aqui, o Rodolfo que é defensor público, pergunta aqui: professor Júlio, é cabível o recurso especial em todas as situações? Eu trago para você que o recurso especial, ele é julgado exclusivamente pelo Superior Tribunal de Justiça,
e tem como objetivo, sim, discutir o alinhamento entre as decisões judiciais presentes no caso concreto e o que apresenta a legislação federal. E também, entretanto, né, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 105, inciso 3, a linha A, B e C, aponta 3 situações onde é possível a aplicação do recurso especial. Portanto, para se entrar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria tenha relação com um dos 3 pontos, né, do artigo 105, ou seja, contrariar tratado ou lei federal, ou negar, julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal e também der à lei federal interpretação divergente do que haja atribuído ao outro tribunal. Então, a ideia é essa. Nós temos, então, o que é, professor Júlio? Contrariar a lei federal. Vamos lá. A primeira hipótese de cabimento do recurso especial, de acordo com a Constituição Federal, é de fato quando a decisão judicial que sofre o recurso atenta, né, de fato, contra uma lei federal ou um tratado internacional onde o Brasil é um signatário, né? Então, isso é importante. Eu trago para você que a lei federal é toda aquela que é elaborada pelo Congresso Nacional ou pelo presidente da República, como leis ordinárias, medidas provisórias ou leis complementares, por exemplo. Os atos do governo local que afrontam a lei federal, e eu quero explicar para você de forma bem didática, seria a segunda hipótese, a hipótese de cabimento do procedimento. Então, professor Júlio, qual que é a primeira hipótese? Para recurso especial, a primeira hipótese é, de fato, contrariar a lei federal. A segunda, atos do governo local que afrontam a lei federal. Então, a segunda hipótese, de fato, é o cabimento do procedimento quando um ato de um governo local é validado pelo judiciário, mas mesmo, né, mas o mesmo ato não é condizente com o texto normativo federal. Quando nós apontamos os atos de governos locais, como governos municipais e estaduais, não se aplicam aqui as leis locais, mas sim os atos infraconstitucionais, como decretos também, tá bom? Eu trago para você também que interpretar a lei federal também um outro motivo, né, conforme nós falamos aqui, seria o terceiro motivo. Então, a última hipótese, interpretar a lei federal de forma divergente dos outros tribunais. Então, de fato, podemos dizer que a última hipótese de utilizar o recurso especial é a situação que o recurso especial é justamente a que mais ilustra, né, o esforço que a Constituição Federal teve em possibilitar mecanismos que têm como objetivo a uniformização de fato e da interpretação da lei federal. É importante, gente, explicar também que o tribunal que realizar a interpretação divergente tem que estar, sim, divergente de outros tribunais similares, não de outras turmas do mesmo tribunal. Então, a dica que eu dou para o do gato para você, advogado, advogada. Muita atenção, você que é advogado, advogada, porque os requisitos para admissibilidade do recurso especial, em relação à sua admissibilidade, isso a gente não aprende muitas vezes com qualidade na faculdade de Direito, o recurso especial ele possui os pré-requisitos de admissibilidade comuns a todo o recurso. Ou seja, a qualquer tipo de recurso. Interesse da parte, legitimidade do pedido, inexistência do impedimento, preparo, tempestividade. Entretanto, por se tratar de um recurso extraordinário, que é o gênero, vamos confundir com o recurso extraordinário propriamente dito. O recurso especial é dotado de certos requisitos específicos, os quais nós temos que abordar aqui. Então, vamos abordar o primeiro aqui. Ataca a decisão do Tribunal Estadual ou Regional. Como a Carta Magna Brasileira de 1888 aponta em seu inciso 3 do artigo 105, o recurso especial tem como objetivo analisar as decisões de única ou de última instância de tribunais estaduais ou regionais federais, portanto, os tribunais de segunda instância. E é importante também explicar que nas situações, né, pois decisões que vão contra a legislação federal cometidas em primeira instância, de fato, ou em órgãos colegiados, do exemplo do Juizado Especial Civil, não são passíveis da interposição de recurso especial, devendo esses casos serem analisados pela segunda instância. Então, isso é importante deixar claro, acho que é o pulo do gato da nossa aula aqui. Outro ponto que eu trago para você, não se discute fatos ou direito. O leigo, muitas vezes, ele acha que o recurso de terceiro grau vai discutir fatos, vai discutir direito, e não vai. As nossas altas cortes, né, quando vão analisar, o STJ quando vai analisar o recurso especial, conforme já falei aqui, o objetivo do recurso especial é unicamente discutir, de fato, uma decisão de única ou última instância ou de um tribunal estadual ou regional federal a respeito da sua conformidade com o ordenamento jurídico federal.
E eu trago para você que dessa forma não se admite a discussão dos fatos ou do direito específico, ou no plural, né, específicos são vários de causa concreta, mas também apenas a decisão proferida de acordo com as normas federais ou não. Trago para você também, isso é muito importante na nossa aula, que é possível, no entanto, discutir se a angariação de uma prova específica está de acordo com o que determina a legislação federal, mas não se pode discutir se essa prova tem algum efeito sobre o processo ou se é importante para a causa. Tá? Então isso é importante. Isso se dá, gente, muita atenção, acorda aí, presta atenção na aula aqui. Isso se dá para garantir que os recursos especiais terão como objetivo primário a discussão da legalidade dos atos judiciais das instâncias apresentadas pelo artigo 105 da Constituição Federal e não sobre as questões necessariamente vinculadas ao caso concreto do processo, tá? Outra questão que eu queria falar para você nessa aula é a questão do esgotamento, né? O esgotamento dos recursos ordinários. O recurso especial, por ser um dos recursos extraordinários, no sentido do gênero da palavra, só pode ser interposto uma vez que todas as possibilidades de recursos ordinários tenham sido esgotadas. Então, eu não vou fazer recurso especial porque eu quero já verificar se discute lei federal, se afronta lei federal. Não, eu só posso fazer esse recurso a partir do momento que eu já usei todos os outros recursos ordinários. Se não esgotou, eu não posso fazer recurso especial. Essa é uma dica de ouro também para você advogada, hein? Vamos lá. Isso é importante, hein? Isso se dá, gente, para que a parte interessada não pule as instâncias e o devido procedimento jurídico para acessar o STJ. Ela deve primeiro tentar resolver o conflito entre a decisão e a lei federal de todas as formas ordinárias possíveis e dessa forma, se for possível a interposição do recurso de apelação, embargo de declaração ou qualquer outro recurso cabível contra a decisão, ainda não será possível apresentar recurso especial, sendo que o último recurso possível para discutir a decisão judicial que vai contra a lei ou o entendimento de outros tribunais. Em relação ao pré-questionamento, tá? Não deixaria de falar nessa aula também. O pré-questionamento das decisões judiciais, gente, presta atenção, eu gosto muito de fazer isso na inicial, na contestação, nas peças iniciais. Eu acho que é muito importante fazer isso. Trabalho muito assim nas ações de usucapião, muito importante você já pré-questionar, o passaporte para chegar em terceiro grau. Em complementação ao esgotamento dos recursos ordinários, a decisão judicial em questão deve ter sido, sim, questionada dentro das instâncias onde ela foi realizada. Ou seja, não é possível a parte não ter questionado a decisão em momento algum no Tribunal de Segunda Instância para entrar com um recurso especial tentando acessar diretamente o STJ, tá? Para que o recurso especial possa ser válido, gente, é necessário que seja mostrado que a parte interessada questionou a decisão em todos os momentos onde tal questionamento era oportuno. E assim, o recurso especial não pode ser utilizado como uma carta especial caso a parte tenha perdido o prazo para apelar contra a decisão, por exemplo. É importante também explicar aqui que o novo CPC, o atual CPC, traz no parágrafo 3º do artigo 941 que o voto vencido dentro de um acórdão é suficiente para suscitar o pré-questionamento, tá? Então, tá lá no artigo 941, parágrafo 3º. Tá escrito lá. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, tá bom? Em relação ainda ao recurso especial no novo CPC, no atual CPC, o artigo 1029 do Código de Processo Civil, embora o Instituto do Recurso Especial tenha sido criado através do texto constitucional da Constituição Federal Brasileira, o novo CPC traz os regramentos a respeito do funcionamento do recurso dentro do âmbito processual. O Código de Processo Civil, 2015, traz o ordenamento, que o recurso especial e o recurso extraordinário tem o seu efeito, a sua efetividade, conforme artigos 1029 e 1035, tá? De acordo com o Código de Processo Civil, o recurso especial deve ser interposto perante o tribunal, perante o presidente do tribunal, recorrido conforme aponta o artigo 1029. Então, ponto importante também. Outra dúvida que muitos alunos me perguntam, professor Júlio, quais são os efeitos do recurso especial? De via de regra, o efeito do recurso especial é devolutivo, devolvendo a discussão da decisão proferida para o judiciário, nesse caso para o STJ, que define se a decisão proferida está de acordo com o entendimento da legislação federal ou da jurisprudência, tá? Então, é importante falar sobre isso. Prazos do recurso especial. O novo CPC, o atual CPC,
apresenta o prazo de 15 dias úteis para o recurso especial, que deverá ser interposto conforme artigo 1003, contados a partir da publicação da decisão que fere a lei federal ou a jurisprudência de outros tribunais. De acordo, gente, com o artigo 1030 do novo CPC, após o recebimento do recurso especial, o recorrido, no caso o tribunal que proferiu a decisão, terá o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de suas contrarrazões, tá bom? Outra dúvida que também é objeto de muitas perguntas para os nossos alunos advogados. Qual a diferença, professor Júlio? Não quero errar, não quero prejudicar o meu cliente. Qual a diferença entre recurso especial e recurso extraordinário? Eu diria para você didaticamente, para você guardar, entender e explicar para o seu cliente, que durante todo esse questionamento da nossa aula aqui, nós apontamos o recurso especial, né? E o recurso extraordinário, de fato, estão inclusos dentro do rol dos recursos extraordinários, que tem como objetivo, sim, assegurar a uniformidade na interpretação do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, qual a diferença, né? Qual a diferença dos dois recursos, professor Júlio? A resposta está no teor, né? O teor de que cada um avalia sim, e no órgão responsável para julgar o pedido. Acho que a grande diferença está aí. O recurso especial é direcionado, né, para o STJ e tem como objetivo comparar a decisão judicial com a lei federal, com a legislação federal e com o entendimento jurisprudencial dos tribunais similares. Já o recurso extraordinário, no entanto, ele é direcionado ao Supremo Tribunal Federal, STJ, e tem como objetivo analisar se a decisão judicial em questão não fere o texto constitucional. Dessa forma, podemos concluir, sim, isso é necessário, pode-se apontar que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, dentro desse tema, o objetivo do tribunal é defender as leis federais, enquanto o STJ, ou melhor, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tem o objetivo de defender a Constituição Federal. Acho que ficaria muito claro, ficaria bem didático responder isso, tá bom? Então, agradeço a você, muito obrigado, espero você na próxima aula. Estuda que a vida muda, estuda pra gente atender bem. Eu falo que hoje em dia existe uma agressividade, um ódio no coração em muita gente, então eu falo isso porque recentemente eu fui passar uma decisão para um cliente, uma decisão positiva, ele ganhou a ação, e mesmo assim ele não entendia que ganhou. Então, cuidado, muitas vezes a gente focamos no negativo e esquecemos o positivo, esquecemos o dia lindo que está fazendo hoje, esquecemos o passarinho que está voando, que está cantando. Então vamos focar nas coisas boas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.